eu preciso de verdade que vocês comecem a ter resultado, senão isso aqui não vale a pena para mim. E eu não tô falando de vocês ter resultado comigo, de vocês ter resultado na vida de vocês. Tem gente que fala que o medo atrapalha. Muitas pessoas têm medo, tá, gente? Muitas pessoas têm medo. Muitas pessoas têm medo. Eu vou dizer para vocês, o medo, ele é benéfico até um certo ponto. Ele é um benéfico. O medo, ele é a ausência do conhecimento. Nós temos medo daquilo que nós não entendemos. Eu não conheço sobre isso, então eu tenho medo disso. Na maioria das vezes a gente tem medo, né? Medo de errar, né? Medo de falhar, né? Que esse é um ponto. Mas na verdade o maior medo de todos, e todos esses medos se resumem ao medo do julgamento. Você não tem medo de errar, você tem medo do que as pessoas vão pensar a seu respeito após você errar. Você não tem medo de você não dar certo, você tem medo do que as pessoas vão falar de você por você não ter dado certo. Aí eu te digo uma coisa, o que as pessoas estão falando a seu respeito hoje, tem mudado algo a sua vida? Tem agregado valor? Tem tirado algo de você? Muitas vezes as pessoas vão falar mal de você. Na verdade é o seguinte, se as pessoas não estiverem falando mal de você, quer dizer que você não está fazendo nada relevante. Ontem, enquanto eu estava pousando o avião aqui em Valadares, voltando, estava passando em cima de uma área que eu até já cheguei a morar lá, uma área mais pobre. E eu tava pensando assim, olhando pela janela, eu tava pensando, cara, que engraçado, né? Quem tá lá embaixo, na maioria das vezes, tá olhando pra cima assim, eu passando dentro do jato e falando mal, falando tipo assim, lá, deve fazer alguma coisa errada, deve não sei o que. Sabe por quê? Porque 99% dos pobres pensa que os ricos fazem coisa errada. 99%. Foi assim que a televisão colocou na cabeça deles, foi assim que a igreja colocou na cabeça deles. Por quê? Porque daí mantém todo mundo alienado. Você já imaginou se todo mundo tivesse a mesma mentalidade? Já imaginou se todo mundo tivesse a mesma mentalidade próspera, mentalidade abundante? Como que seria extraordinário o mundo? Seria legal, só que a mão de obra ficaria muito mais cara, né? A mão de obra ficaria muito mais cara. Se todo mundo soubesse o valor que ele realmente tem, a mão de obra ficaria muito mais cara. Mas eu fico pensando assim, e eu falei isso não julgando as pessoas que estavam lá e que poderiam estar falando mal de mim, porque na verdade nenhum profeta tem honra na sua própria terra, mas porque eu um dia estava lá e eu falava mal de quem estava passando de jato por cima, ou quem estava passando de avião, e eu falava assim, lá, deve fazer alguma coisa errada, só pode mexer com coisa errada, só deve, e tem certeza, mano, não tem como ficar rico desse jeito, não é? Confessa se você já teve esse tipo de pensamento. E eu vou dizer uma coisa pra você, se você tem ainda esse pensamento, que para prosperar tem que fazer algo errado, você vai ter, eu tenho uma coisa para te dizer, você nunca vai ser próspero, nunca vai ser próspero. Porque para prosperar não tem que fazer a coisa errada, para prosperar tem que fazer a coisa certa com consistência. E a consistência, muitas das pessoas não conseguem fazer. Muitas das pessoas sequer conseguem acordar cedo e participar da live todos os dias de segunda a sexta-feira. E olha que são pessoas que às vezes trabalham 8 horas por dia. Olha que são pessoas que às vezes que podem ir dormir 8 horas da noite. Eu fui dormir ontem, se eu não me engano, acho que 1 hora da manhã, podem perguntar a Rai. E 4 horas da manhã, 4h30, eu estou acordado, estou aqui, determinado a tentar ajudar vocês, não ajudar o Kaiser, tá? A Sandra até afirmou, isso aqui é muito importante, tá? Quando você põe para fora, você começa a responder, você começa a entender, e isso você consegue produzir fruto. Então ela colocou, eu tive muita inveja, eu também tive muita inveja. Eu via na época que lançou aquelas caminhonetes 4 portas, eu sou dessa época, né, gente? Sou mais novo. Rapaz, mas me dava uma inveja das pessoas rodando com aquelas caminhonetes 4 portas. Eu falava assim, deve fazer coisa errada, deve sonegar imposto e deve fazer não sei o que. Tentando encontrar uma justificativa na minha mente que me fizesse entender o porquê aquela pessoa pudesse ser bem sucedida e eu não. Na live com o pastor Dave Leonardo foi muito interessante que ele falou sobre isso.
Ele falou sobre isso, sobre como que as pessoas pegam e elas usam de um trecho bíblico tirado de um contexto para justificar a própria preguiça dela, a própria incapacidade de fazer o que tem que ser feito, de pagar o preço de ir lá e fazer acontecer. Eu preciso de verdade que vocês comecem a ter resultados, senão isso aqui não vale a pena para mim. E eu não tô falando de vocês ter resultado comigo, de vocês ter resultado na vida de vocês, de vocês prosperarem na vida de vocês. Para mim valeria mais a pena eu dormir mais 2 horas no meu dia, se nisso não tiver produzindo fruto em vocês. Vocês estão realizando os sonhos de vocês? Vocês estão colocando os sonhos de vocês no papel? Vocês estão correndo atrás dos sonhos de vocês? Vocês estão buscando mais a Deus? Vocês estão caminhando mais com Ele? Vocês estão entendendo? Porque se você não estiver entendendo isso aqui, não é problema suas, não é culpa de vocês, é culpa minha e eu tô falhando. E se eu estiver falhando, eu acho que é melhor parar. Tem que entender, gente. Não adianta. Conhecimento que você não coloca em prática não vale nem um centavo. Eu tô começando a ficar cansado de vir e falar as mesmas coisas. Eu quero os testemunhos, eu quero os depoimentos, eu quero as histórias de quanto que você está mudando na sua vida. Não só o que você está aprendendo. O que você está aprendendo não vale nem um centavo. O conhecimento não vale nada. O que você está colocando em prática. O que você está colocando em prática? Está produzindo fruto na vida de você? Você está tendo um resultado? Você está começando a colher desse resultado? E se você não está colocando em prática, me diga o que é que está impedindo você de colocar em prática, que eu vou te ajudar a colocar isso em prática.